A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos ver agora a contraposição dos religiosos. Isso quer dizer, aqueles que se apoiam na própria Escritura para dizer que os versículos, capítulos e livros da Bíblia apoiam os seus argumentos de que a lei não foi anulada, foi revogada, que, portanto, lhes cabe o direito de empregar parcialmente a lei ou totalmente a lei. O primeiro versículo é Romanos capítulo 3, versículo número 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos Romanos 3, 31. Meus irmãos, neste versículo está escrito claramente que a pergunta é dita sobre a anulação ou não da lei pela fé. Mas o que eles não reconhecem é que não se pode fazer uma leitura superficial, ou ao mesmo tempo, a Bíblia não dá para pegar versículos isolados e querer fazer uma justa posição. Preste atenção, no mesmo livro de Romanos, no mesmo capítulo, nos versículos 21 e 22 anteriormente. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Olha, claramente nesses versículos é dito de qual lei se fala, de que esta lei, ela apoiava nos testemunhos dos profetas, e dessa lei ele estava falando, e ao mesmo tempo que a justiça de Deus vem pela fé em Jesus Cristo. E isso não vem por lei. É claramente dito isso nesses versículos. Ao mesmo tempo, antes do versículo número 31, nos 27 e 28, veja só o que ele diz. Onde está logo a jactância? Isso quer dizer a prepotência? Ela é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. Ele diz esses argumentos nesses versículos, logo em seguida ele diz, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Dentro de um contexto, na verdade, ele está aplicando que esta lei é a mesma mencionada no versículo 28. Lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. Então não se dá para pegar um versículo isolado. A lei que se trata aí, que não é anulada, é a lei da fé. É a lei aquela que é posta dentro do coração humano. Então, na verdade, o capítulo número 3, versículo número 31, apenas evidencia a aplicação do justo sacrifício de Cristo em cima da necessidade da lei. A lei foi necessária por um tempo, mas ninguém poderia ser salvo por ela. Por isso que a aplicação do justo sacrifício de Cristo é do aio da lei. Veja, meus irmãos, que alguns escritores têm uma visão peculiar a respeito de Romanos 3, 31. Veja o que L. M. Grant escreveu. A fé estabelece a lei. Ela coloca a lei em seu devido lugar e toda a sua força, considerando-a em sua absoluta severidade, justiça e inflexibilidade. Reconhece totalmente seu ministério da morte, 2 Coríntios 3, 7. Seu ministério da condenação, 2 Coríntios 3, 9. Que ela condena justificar o pecador. Portanto, a fé não pode imputar para a lei o ministério da vida, 2 Coríntios 3, 6. O ministério da justiça, 2 Coríntios 3, 9. Pois esses ministérios não são pela lei de Deus, mas pela graça de Deus, 2 Coríntios 1, 18. Totalmente embasado os seus argumentos dentro da Bíblia Sagrada, ao qual refuta, contrariamente àqueles que pensam que em Romanos 3, 31, está ali evidenciando a lei escrita, evidenciando a lei, evidenciando ainda a antiga aliança. Veja o que também C. Stanley fala. Aqueles que afirmam que ainda estamos sob a lei, a tornam nula, pois ela amaldiçoa os que se encontram sob ela, já que não aguardam
aqueles que estavam antes sob a lei, redimidos de sua maldição pela morte de Jesus. Sendo assim, se as Escrituras nos colocam sob a lei novamente, então seria preciso que Jesus morresse outra vez para nos redimir da sua maldição da lei. Gálatas 3, 10 a 13, também Gálatas 4, 4. Fala a respeito justamente disso, meus irmãos, que aqueles que querem viver sob a lei, sob os artifícios da lei, se colocam debaixo de maldição e mais, anulam o sacrifício de Cristo. F.B. Holly também afirma que nunca a lei foi tão honrada e estabelecida quanto na morte de Cristo. O Evangelho honra a lei por permitir que ela faça seu trabalho de despertar o conhecimento do pecado. Então, o Evangelho entra em cena e faz aquilo que a lei não. O Evangelho traz justificação completa ao crente em Jesus. Meus irmãos, essa justificação só foi possível por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por mim e por ti. Nós não teríamos redenção, nós não teríamos justificação e estávamos condenados debaixo da lei. Por isso houve uma necessidade de mudança. Veja algumas referências que corroboram para isso. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Alguns teólogos afirmam que essa palavra fim é uma errônea, que seria porque a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se você trocar porque o fim da lei é Cristo, dá um sinal nesse versículo de que Cristo findou a lei. E se você colocar porque a finalidade da lei é Cristo para o que crê, você coloca Cristo confirmando a lei. Vamos colocar nos dois aspectos. Porque o fim da lei é Cristo, Cristo findou a lei. E se, porque a finalidade da lei é Cristo, Cristo confirmou a lei. Eu te pergunto se as nações não batem dentro das Escrituras com o que foi dito em Mateus, que Cristo falou que não veio para anular a lei, que ele veio para cumprir. E ali nós falamos que ele veio dar finalidade, o cumprimento à lei. Se isso corrobora com um assunto anterior, nenhum para alarme para dizer que Cristo não anulou a lei, que na verdade isso vai se confirmar e a Bíblia não se contradiz. Em Hebreus 7 nós vamos ver à frente que isso se firma neste fundamento do novo sacerdócio de Cristo. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. É sob esta nova lei que estamos, meus irmãos. A lei de Cristo, onde é estabelecida pelas revelações de Cristo dada aos apóstolos e repassada por nós. Paulo, por exemplo, foi levado ao terceiro céu, nos trouxe revelações diretas do Senhor para a nossa vida e colocou epístolas nos avisando de que nós cumpriremos agora a lei de Cristo, que é findado a lei moral, a lei cerimonial e a lei judicial. Veja agora a finalidade de Deus para com o homem. O intuito que ele falava em Jeremias, em Oséias, já anunciando pelos profetas, onde ele queria a lei dele. Qual era o objetivo da lei dele? Veja, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois da o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deu para entender aí, meu irmão? Onde o Senhor quer que a lei dele esteja gravada? E nós bem sabemos qual é a lei do Senhor nesse momento, já em hebreu, a lei aplicada por Deus para nós, que é aquela lei que é gravada no nosso coração, onde a nossa mente e o nosso íntimo adora ao Senhor sobre todas as coisas, e que no nosso coração não deseja o mal para o nosso próximo, e assim nós cumpriremos toda a lei de Cristo sobre estes. Romanos 2, versículos 28 e 29. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Este texto também é muito explicativo
a respeito daqueles que se exterioram nas suas vestimentas, nas suas capas, nas suas religiosidades, e acham que estão demonstrando fé, demonstrando unção, para levar aos outros a transmissão de um poder ou de algo que nem sequer possuem. O objetivo do Senhor é mostrar que aquele que opera através do Espírito opera no coração do homem, e não é por lei escrita. Porque a mente e o coração do ser humano, nesse momento, já devem estar transformados para viver uma nova vida no Senhor Jesus.